Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, te livre de todo mal e que você não seja murmurador, ingrato, que você seja uma pessoa que agradeça, uma pessoa que reconheça quantos livramentos Deus já te deu, quantas vezes Ele te livrou da morte, quantas vezes Ele fechou a sepultura e acampou os anjos dele ao seu redor, te guardando, te protegendo contra coisas terríveis. E muitas vezes você nem fica sabendo. O tempo todo Deus está cuidando, nós estamos acordados, Deus está cuidando, nós estamos trabalhando, Deus está cuidando. Enquanto dormimos, Deus está cuidando. São tantas situações que pessoas se levantam contra nós, muitas sem ter motivo justo. Às vezes nos odeiam, nos querem mal, nos perseguem, se levantam de forma ferrenha contra as nossas vidas, as nossas famílias, se levantam contra os filhos, os cônjuges, o trabalho. Pessoas que a todo custo querem nos prejudicar, querem tocar em nós, querem de fato nos verem mortos. Mas como Deus é grande, Deus é maior, como Deus é mais forte, tem nas mãos todo o controle, Ele está sempre também livrando, cuidando, alertando, guardando, orientando. Deus é aquele que vai na frente, dissipando as trevas, abrindo as portas, quebrando barreiras, desfazendo as armadilhas, as ciladas, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos orientando. É Deus que nos livra, é Deus que nos guarda. É Deus que traz o pão de cada dia. É Deus que repreende a fúria do maligno. É Deus que nos protege pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. É por isso que a própria palavra tem essa pergunta que eu creio que você já ouviu e nós já sabemos a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Deus é maior do que as lutas, as tormentas, as afrontas, os levantes, os gigantes, leões famintos, ferozes, fornalhas aquecidas 7 vezes mais, rostos enfurecidos contra nós, sede de sangue, vingança, inveja, mentira, angústia, medo, setas inflamadas, malignas. Deus é maior, Deus é mais, Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Nós não somos merecedores, mas pelo seu grande amor com que nos amou através de Jesus na cruz e pela nossa fé nele, é Ele que nos protege, é Ele que nos abençoa, é Ele que não deixa o maligno nos tocar, a não ser que mesmo assim Ele permita para que o nome dele seja glorificado e exaltado, como foi no caso de Jó. A questão é, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não temos que temer, ficar desesperados, ansiosos, angustiados, comendo as unhas com medo de sair de casa. Nós temos que estar sim, na presença do Senhor, com a mente sempre ligada, olhos atentos, alertos, vigilantes, sóbrios, andando em todo o tempo com a mente ligada nele, buscando a direção do Espírito Santo, sendo guiados por essa bússola que nunca vai nos mandar para o buraco da cobra, nem para o abismo. Pelo contrário, vai nos orientar, abrir os nossos olhos espirituais, nos mostrar quem de fato está do nosso lado, as intenções daqueles que conosco convivem e as ciladas que já estão armadas contra nós. Mas o Senhor é Deus de livramento, de proteção. Eu amo o Salmo 124. Toda a palavra de Deus, ela fala muito comigo. Mas o Salmo 124 mostra claramente o cuidado de Deus na vida daquele que é dele. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado,
quando os nossos inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro não está em homens, em tanta aparelhagem caríssima e sofisticada de segurança, que não impede o ladrão de entrar e levar milhões de uma residência, de muitas vezes estuprar, matar, roubar, destruir. A nossa segurança está no Senhor, que fez os céus e a terra, que não dorme, não cochila, mas tudo vê, tudo sabe, e não há segurança como a dele, que nos guarda não dorme, e o tempo todo, com grande amor, nos livrando de ciladas, de armadilhas terríveis, que, como eu já disse, nem sempre a gente vê, mas o Senhor que vê tudo e vê a intenção do nosso coração para com Ele, nos guarda, nos protege e nos dá paz, mesmo em meio às guerras. Eu tive um grande livramento, mais um, semana passada. Eu estava indo dar um estudo numa igreja de um pastor abençoado que eu amo muito, pastor Anderson. Graças a Deus, toda quinta-feira a gente está lá reunidos, estudando essa palavra que só nos fortalece e nos ensina. E quando eu estava saindo de casa, eu fechei os botões do meu sobretudo. E então subi na minha moto, orei antes, eu sempre oro para que o Espírito Santo tome o controle e tome a direção. Porque eu, sem ele, eu perco o controle. E então eu fui. E no meio do caminho, por um dado momento, em alta velocidade, no lugar tranquilo, eu senti um puxão muito forte no meu sobretudo, muito forte, como se alguém de fato tivesse puxado. E eu fui para trás, eu senti o arranque, eu fui para trás. E sem entender muito, logo eu peguei a barra desse sobretudo e coloquei entre as pernas, achando que talvez por ele ser comprido, pudesse ter encostado em algum lugar na roda. E logo mais à frente eu parei a moto e quando eu fui conferir, tem um cinto nele que eu esqueci de amarrar antes de sair de casa. E esse cinto ele estava com a ponta bem mais comprida do que a outra. E aquele arranco que eu senti, na verdade, ele tinha enroscado de leve na roda. Então, naquele momento que puxou é porque ele ia se enroscar totalmente na roda, mas eu senti o arranco e foi o Senhor que o soltou. E naquele momento eu peguei, nivelei ambas as partes, amarrei, dei um nó. E quase sem palavras eu comecei a chorar. Eu agradeci e chorava, agradeci, chorava, agradeci, chorava. Falando com Deus, Deus, o tempo todo o Senhor está nos livrando de coisas que a gente nem imagina, nem vê. E a gente não merece. Mas a sua misericórdia é fiel, é real. E grande seria o tombo, terrível seria a queda. Por causa da velocidade que eu estava, dentro do limite da via que eu estava. E eu chorava, e eu falava, Deus, a gente não merece, quantas vezes o Senhor nos livra. E naquele momento ele disse para mim, é por isso que você tem que ter misericórdia do outro, porque constantemente a minha misericórdia é contigo, te livrando e te guardando de todo mal. Não seja ingrato, não seja egoísta de querer as bênçãos de Deus só para você. Mas seja mais humilde, agradeça, porque se não fosse Deus te livrando, com certeza você não estaria aí me ouvindo e nem eu aqui falando. Agradeça. E Deus continuará te livrando, te guardando de todo mal. Amém?